Salmo de número 103, desafiando a alma a rememorar os benefícios do Senhor. Pensando aí nessa temática que estamos trabalhando com vocês nesse mês de dezembro, conte as bênçãos, vacinando o nosso coração para que a gente não caia na queixa, na murmuração. Então, sempre recordando de como deve ser a nossa postura. Eu quero ler apenas os primeiros 4 versículos deste salmo que diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Se você é normal como eu, provavelmente você já experimentou o que eu vou falar, que eu já experimentei e volta e meia experimento. Existe uma tendência, eu diria uma predisposição em minha alma, em meu ser, em meu existir, de se esquecer de coisas louváveis, de coisas boas. Memória curta. Em contrapartida, existe uma predisposição de um modo mais volumoso de ficar recordando de coisas do passado, de coisas ruins. Não sei se já aconteceu isso com você, de coisas, de frustrações, de decepções, de alguma coisa, de algum relacionamento que ficou mal resolvido, e tantas outras coisas, outros exemplos nós poderíamos aqui elencar. E as coisas boas parece que elas ficam escondidas lá no porão da alma, e essas outras coisas funcionam como um fantasma, volta e meia vem à tona. Está ali como um verdugo para nos atormentar. Já experimentou isso? Já passou por isso? Uma coisa que não deu certo, uma coisa que não aconteceu como você gostaria que acontecesse, e aí você volta e meia, traz aquilo à baila novamente, e aquilo gera inquietação, e aquilo gera aflição, angústia, abatimento. E aí nós nos esquecemos de um tantão de coisas boas que nós precisamos lembrar e lembrar novamente, lembrar outra vez, e tornar a lembrar delas, e a rememorar todos os dias, quantas vezes forem necessárias. Isso funciona também da seguinte maneira. E talvez já tenha acontecido com você também, já aconteceu comigo. Estou abrindo o coração para vocês aqui. Você caminha com uma pessoa e aquela pessoa realiza muitas coisas boas para com você. 99% de coisas boas, de companheirismo, de amizade, de amor, de gentileza. Mas de repente, por alguma razão, uma circunstância da vida, ela pisa na bola com você, faz uma coisa que você fica chateado. E parece que nessas horas a gente apaga tudo quanto foi bom que ela fez, 99%. E uma só coisa, uma sequer, uma única coisa, um único deslize, a gente então apaga as coisas boas. Percebe que essa predisposição para as coisas negativas é como uma pessoa que vai fazer um exame e parece que é uma predisposição de ouvir do médico: olha, a coisa está ruim, muito ruim. Parece que a gente fica esperando uma notícia ruim por meio dos resultados dos exames, enquanto que devíamos aguardar. Vai ser um bom resultado. O colesterol vai estar bom. O HDL vai estar excelente. Percebe? Por que isso? Porque nós temos essa capacidade de nos esquecermos de coisas boas.
Duas situações eu cito para vocês sobre... tem muitas, mas duas apenas. Um tempo desse eu estava me preparando para ir pregar num velório. Num velório. E um pastor amigo meu, logo no início da caminhada, ele falou, olha, o velório o pastor tem que ir de terno, se possível de terno preto. E aí um sol e aquela coisa toda, e eu me lembrei desse eco da palavra dele, dessa voz dele, dessa instrução, e acho que é importante mesmo. E então, comecei a me aprontar. E na hora de colocar a gravata, eu não lembrava-me como dar o nó na gravata. Não conseguia. Tentei 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Comecei a entrar em desespero. Falei, não, eu vou com a gravata no bolso. Se der tempo lá, quem sabe alguém apareça e me ajude a colocar a gravata. Eu não me lembrei, irmãos, de como dar o nó na gravata. Uma coisa que a gente faz semanalmente, dominicalmente, pelo menos 2 vezes no domingo a gente faz isso. Esquecimento. Essa eu já contei para vocês, mas conto de novo. Eu estava em São Paulo fazendo mestrado e almocei, e na hora de pagar a conta, como digitar a senha do cartão? Isso é um negócio terrível para mim. Patrícia morre de rir. Em algumas ocasiões eu já liguei para ela, falando, não lembro a senha do cartão, preciso pagar aqui. E ela fica do outro lado, rindo da minha cara. E eu não conseguia lembrar da senha. E tinha uma fila de pessoas atrás de mim, também esperando para pagar as suas contas. E eu fui ficando sem graça, e a moça olhava para mim e tal, e nada. E eu comecei a pensar que eu teria que lavar os talheres daquele restaurante, porque não me lembrava, até que liguei, e Patrícia do outro lado deu uma gargalhada, falou, já sei, é a senha, né? Esquecimentos. Agora, nós estamos falando de coisas mais corriqueiras, do dia a dia, dessas demências. Não necessariamente patologias, mas dessas demências de coisas corriqueiras do dia a dia. Agora, o grave mesmo é quando o esquecimento ou os esquecimentos são muito piores, que estão relacionados ao trato, a relação com Deus. Aí, isso deve nos preocupar grandemente. Porque é um perigo quando nós nos esquecemos dos inumeráveis feitos de Deus, das bênçãos de Deus, das dádivas de Deus, porque quando nós esquecemos daquilo que nós temos, daquilo que nós temos recebido, vem ou vieram das mãos de Deus, 2 coisas podem acontecer que são perigosas. Primeiro, é que você deixará de dar glórias a Deus. Quando nos esquecemos que aquilo que nós recebemos dos seus benefícios vieram das mãos de Deus, nós nos deixamos de dar graças a Deus. O segundo perigo é que pode acontecer com você, pode acontecer comigo, que nós comecemos a pensar que aquilo que alcançamos, que recebemos, que conquistamos, é fruto da nossa força, da nossa capacidade intelectual, do nosso preparo. E começamos a botar a nossa confiança e a aplaudir a nós mesmos. Entende? Como que é perigoso? Como que esse esquecimento é mais danoso do que os outros que mencionei aqui, que são mais do dia a dia, de uma coisinha aqui, não que não sejam importantes, mas quando nos esquecemos de bem dizer aquele que tem nos abençoado sobremaneira, isso é perigoso. Isso deve acender um alerta. E nesse caso, irmãos, do esquecimento, e é isso que o salmista está preocupado, não é uma patologia. Não é uma patologia. Porque tem esquecimento que é deliberado. Que é deliberado. Porque a lembrança ou rememorar os feitos de Deus, para que isso resulte em louvor a Deus, tem mais a ver, vai além de reconhecer, tem a ver com atitude. É mais do que reconhecer que Deus te deu alguma coisa. É mais do que reconhecer que Deus fez por você. Pode acontecer comigo, com você, de que em algum momento a gente reconheça que algo extraordinário aconteceu,
e ainda assim a gente não assuma uma postura de gratidão, de louvor, de ação de graças ao Senhor nosso Deus. E é por isso, então, que esse irmão nosso está encorajando a si mesmo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E volto a repetir, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Encorajando a si mesmo, desafiando a si mesmo para que assuma essa postura diante de Deus, de bendizer ao Senhor Deus, de falar bem de Deus por tudo quanto ele havia concedido ao seu servo Davi. E isso respinga em nós, e isso tem a ver conosco também, porque Deus tem nos abençoado de uma maneira extraordinária. Nós sabemos disso. Nós temos a consciência de que Deus tem sido o nosso arrimo, tem sido o nosso sustentador, tem sido aquele que tem suprido todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O que está acontecendo aqui é um solilóquio. Um colóquio é uma conversa de uma, mais duas pessoas ou mais pessoas. Um solilóquio é uma conversa da pessoa com ela mesma. E não é doideira, não. Não é que ela está pinel da cabeça, não. É como se o salmista chegasse diante do espelho e olhasse para si mesmo e encorajasse, e desafiasse, e estimulasse a sua alma dizendo, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Há momentos que é importante ficar sozinho, sabia? Para a gente parar, fazer uma autoanálise, uma reflexão, uma avaliação de tudo que tem acontecido e falar, olha, como Deus tem sido gracioso comigo. Como que Deus tem me abençoado. E antes de destacar os 4 benefícios que eu quero partilhar com vocês aqui, perceba 2 lições que a gente aprende nessa introdução desses primeiros 2 versos. A primeira é o seguinte, nessa diligência do salmista em desafiar a si mesmo a bendizer a Deus, note que a totalidade do ser é desafiada. A totalidade do ser, do homem enquanto um ser existencial, criado à imagem de Deus, é desafiada. Veja que diz o texto assim, e tudo que há em mim, é tudo que somos. São nossas emoções, é o nosso intelecto, é a nossa vontade, são as nossas mãos, os nossos olhos, nossos ouvidos, nossos lábios, nossos pés, tudo que faz parte da nossa composição enquanto um ser criado à imagem de Deus, o salmista está dizendo tudo que há em mim. A minha vida inteira tem que ser dedicada em louvor a Deus, em culto a Deus. Eu não posso comparecer diante de Deus apenas com o meu intelecto, com a minha razão, dizendo agora é hora de supervalorizar a minha razão. Não é tudo que há em mim. A razão está envolvida e precisa estar. As emoções também, a vontade também, tudo. E com entusiasmo, portanto, eu declaro que Ele é o meu mantenedor. É o Deus que tem cuidado de mim. Mas perceba ainda que nessa introdução, nós temos uma segunda lição que envolve o que consta na pauta da adoração. É o reconhecimento dos benefícios de Deus, dos muitos feitos de Deus, que faz com que esse homem assuma essa atitude. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome.
Bendize, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Irmãos, eu selecionei para essa nossa meditação, para esse nosso momento em que nós estamos parando para enaltecer a Deus e agradecer ao Senhor, conte as bênçãos, 4 benefícios. Mas se nós fôssemos para o versículo de número 5, nós temos mais 2 benefícios. E se você avançar para o Salmo, depois da terceira parte do Salmo, você vai encontrar outros benefícios, são muitos. Ele catalogou alguns benefícios. E eu resolvi compartilhar com vocês 4 benefícios. E eu quero então destacar esses benefícios. O primeiro benefício que nós vamos ver é o benefício do perdão. O segundo benefício nós vamos chamar do benefício da restauração. O terceiro benefício nós vamos chamar do benefício da redenção. E o quarto benefício nós vamos chamar do benefício da coroação. Vamos ao primeiro benefício que diz assim: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Eu tenho uma tese do porquê o salmista começa com esse benefício. E eu penso que ela é plausível e que ela tem um fundamento sólido na Escritura do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Eu penso que ele começa com o benefício do perdão, porque, pense comigo, o pecado nos afasta de Deus. O pecado nos priva da comunhão com Deus. O pecado é um abismo que nos impede de nos achegarmos a Deus. O pecado é um paredão. Logo, se uma pessoa não é perdoada, se uma pessoa não experimenta o perdão de Deus, se uma pessoa não sabe o que é ser reconciliada com Deus, se uma pessoa não experimenta o que é ser justificada por Deus, essa pessoa está privada do melhor. Porque o melhor que nós podemos experimentar na nossa existência é a presença de Deus. Às vezes a gente pensa que a nossa maior necessidade é das bênçãos de Deus. Não é, queridos. Uma pessoa pode ter muitas coisas nessa vida. Uma pessoa pode fazer muitas conquistas nessa vida. Mas se ela partir, se ela tombar na existência num determinado momento, e ela não tiver experimentado o perdão de Deus, só lhe resta o juízo final. Só lhe resta o fogo do inferno. Só lhe resta a penalidade que está reservada ao diabo, à besta, ao falso profeta, e todos aqueles que seguem o diabo e o falso profeta. Então faz sentido por que este homem de Deus, por que este irmão nosso começa com o benefício do perdão. Porque uma vez perdoados, nós experimentamos da doçura da presença de Deus, do afago de Deus, do abraço de Deus, da presença de Deus. Por isso é importante entender que o perdão é, sobremodo, o excelente benefício de Deus para a nossa vida. É Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades. Não são algumas. Não são muitas. São todas. São aquelas que você pensou, coisas que você não devia pensar, coisas sujas, coisas imundas. São aquelas coisas que você disse que não devia falar, coisas perniciosas, coisas que desagradam a Deus. São aquelas coisas que você deveria fazer e não fez, o pecado chamado pecado de omissão, quando você e eu sabíamos que nós deveríamos ter feito certas coisas e não fizemos. São aquelas coisas que nós fizemos, as nossas obras impuras e malignas. Então todo esse pacote, o salmista está falando, olha, é Ele, minha alma, por isso que Ele encoraja a sua alma. Minha alma bendiz ao Senhor, minha alma, tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. E não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Qual o primeiro benefício? É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades.
por mais terríveis que sejam, irmãos, minhas irmãs, por mais terríveis que sejam as iniquidades, Deus perdoa todas. Agora deixe-me dizer uma coisa sobre isso. E você certamente já ouviu, mas é sempre importante dizer novamente. Você sabia que para Deus te amar não existe uma condição em você? Existe uma condição que está fora de você, mas não está em você. Deus não decidiu amar você, ou a mim, ou a todos nós, porque viu alguma coisa encantadora em nós. Aliás, o que ele viu em nós era completamente distinto de alguma coisa encantadora. Tudo que há em nós são requisitos, elementos para nos reprovar. São paredões. São situações e elementos impeditivos para que Deus não nos amasse. Então o amor de Deus, o fato que Deus decidiu amar-nos, está nele mesmo, na natureza dele mesmo, no coração dele mesmo. Nasceu em Deus essa disposição e está inata em Deus para nos amar. De sorte que Deus não te ama um pouco mais um dia e um pouco menos no outro dia, por conta de um determinado comportamento seu e meu. Porque Deus nos decidiu nos amar no amado. Entende isso? Quando Deus decidiu nos amar, Ele não nos amou a par do amado. Ele amou no amado, no Filho unigênito. Cristo, Deus nos ama em Jesus. Deus nos contempla em Jesus, naquele de quem Ele diz, este é o meu Filho amado em quem a minha alma se compraz. Então não existe condição em nós. Porém, preste atenção, para você receber o perdão existe condição. O salmista está falando de um benefício, mas é um benefício que requer que tenha uma cláusula. E a cláusula é a condição. Condicionante. Inegociável. E o que é então? Primeira coisa, é preciso reconhecer. Reconhecer que é um pecador. Reconhecer que cometeu o pecado, que fez o que não se devia fazer. Mas não basta só reconhecer. Ah, eu reconheço. Mas não avançar, priva o sujeito ainda de perdão. E o que vem depois então? É preciso então confessar, reconhecer e confessar. Chegar-se diante de Deus e confessar a Deus. O que mais é preciso para receber o benefício do perdão? Arrepender-se. Confessar, reconhecer, confessar e arrepender-se. Pois só assim se experimenta o benefício do perdão. E nós estamos aqui lendo um texto, uma passagem, irmãos e minhas irmãs, de um homem que sabia muito bem o que era isso. Empiricamente. Que já havia experimentado isso. E eu quero chamar a atenção, só para exemplificar isso, convidando você a ir no Salmo 32. São 2 salmos deste homem de Deus que trabalham essa mesma ideia. Mas o 32, que também surge dentro daquele contexto quando o profeta Natã o confrontou por conta do adultério com Batseba. E ele vai exemplificar o que é ficar sem reconhecer, confessar e arrepender-se. Olha o versículo 3 do Salmo 32, ele diz assim, é o mesmo escritor que está falando que começa com o primeiro benefício lá, ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Veja aí.
confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Pecado não confessado, pecado escondido adoece, irmãos. Enfraquece os ossos. Não tem cálcio que resolve a situação de pecado não confessado. Não adianta ir no ortopedista. O caminho é único, é exclusivo, é o caminho do arrependimento, da confissão, do abandono. Em acontecendo isso, se experimenta o gracioso e maravilhoso perdão de Deus. É Ele quem perdoa algumas, muitas, não, todas. Irmãos e irmãs, preste atenção. Eu não sei quantos pecados eu cometi durante o curso desse ano. E duvido muito que você saiba. Eu não sei. Eu sei que pequei. E mais importante do que saber que pequei, eu sei que Deus perdoa todas as minhas iniquidades. E eu sei que há perdão também para você. Eu sei que todo aquele que pela mediação de Jesus, porque conquanto é importante reconhecer, é importante confessar, é importante se arrepender, entretanto existe um meio, um mediador pelo qual nós somos contemplados com o benefício do perdão, e essa pessoa chama-se Jesus, o Filho de Deus. E quando nós, portanto, nos aproximamos de Deus, considerando esse bendito mediador, esse eficiente mediador, o Pai bondosamente estica sua mão e nos concede o que nós mais necessitamos: perdão, perdão pleno, tirando dos nossos ombros o fardo pesado da culpa e nos dando a sua graça para seguirmos livres e perdoados por sua obra e graça realizada em Jesus Cristo. Irmãos, parar nessa noite para pensar nessa verdade, conte as bênçãos, nós não podemos deixar este benefício de fora. É preciso pensar no que Deus fez por nós durante esse ano. É preciso rememorar o quantas vezes Deus foi generoso para conosco, paciente, nos perdoando dos nossos pecados. Mas eu preciso destacar ainda o segundo benefício. O primeiro benefício, Ele perdoa. É o benefício do perdão. Ele perdoa todas as nossas iniquidades. O segundo benefício, no versículo de número 3, ainda diz assim: é Ele quem sara todas as tuas enfermidades. Diz que um irmão estava cavalgando e caiu do cavalo. E chegou para outros irmãos e falou assim: olha, eu tenho um motivo para agradecer. E os irmãos perguntaram: qual é o motivo? E ele disse: eu caí do cavalo e não me machuquei. E um outro irmão disse: eu também tenho. E aí perguntaram: qual é o motivo? Ele falou: eu nem caí do cavalo. Pensando nessa ação de Deus, que Deus pode agir tanto extraordinariamente quanto ordinariamente, para nos conceder saúde. E o salmista sabia disso, e o salmista já havia experimentado isso. E eu penso que, quando ele está falando de alma, ele está falando da integralidade do ser. Mas eu penso que, juntamente com isso, existem as patologias, não só as físicas, mas aquelas de cunho emocional. Eu penso que é bem provável que ele esteja falando, dentro de um contexto histórico, de uma experiência pessoal, de curas, de restaurações que ocorreram fisicamente. Em que Deus interveio, Deus agiu,
devolvendo-lhe a saúde, restaurando-lhe a sorte. E tem sido assim, queridos. E Deus continua operando na vida do seu povo, na vida da sua igreja, realizando extraordinários feitos. Pensando na história do moço que tinha gratidão, porque caiu do cavalo e não se machucou, e o outro falou, eu nem caí do cavalo. Nós estamos num tempo de pandemia. Muitos irmãos foram contaminados de Covid-19 e foram restaurados. Mas muitos de nós, até que se diga o contrário, nem fomos contaminados. Esses dias eu estava pensando na dinâmica da minha vida nesse ano. Como pastor dessa igreja, eu não parei, eu não fui imprudente, não fui insensato, mas eu não parei. Eu estive aqui, estive ali, estive acolá, convivi com pessoas, com famílias. Como conselho, nós nos reunimos mensalmente e Deus nos preservou e tem nos preservado. Deus sara e Deus, além de nos sarar, tantas vezes nos preserva de tantas patologias, de tantas doenças que estão aí. Algumas a gente sabe, algumas a gente nem sabe que existem. Nem foram catalogadas ainda. É porque com o tempo, com o ir e vir, nós começamos a achar que isso é natural, levantar com saúde, tomar a primeira refeição do dia, fazer isso e fazer aquilo outro. A gente pensa que isso é normal. Não é, é milagre de Deus, é ação de Deus, é a proteção de Deus sobre a nossa vida. Em muitos casos nós nem vimos, fisicamente falando, mas Deus esteve lá. Deus está aqui, agindo e nos poupando, nos preservando, nos cuidando. Nos dando condição de seguir, realizando a nossa vocação, servindo e servindo também ao povo de Deus, estando com os nossos. Você faz ideia? Eu não estou dizendo aqui, porque eu também, nesse tempo de pandemia, tive meus momentos de angústias. É verdade. Eu tive meus momentos de abatimento, tristeza. Eu tive momentos que eu abri meu coração para os meus presbíteros, para o reverendo Robson e outras pessoas, famílias da igreja. Eu tive momentos que eu os convidei para orar comigo e por mim, e eles assim o fizeram. Eu estou dizendo isso para você pensar comigo. Você faz ideia quantas pessoas intocadas nos seus apartamentos de luxo ou casas, mansões, na nossa cidade, em outros estados, estão doentes por conta da pandemia? Não é doentes porque tiveram Covid, mas doentes, com doenças da alma, com patologias da alma. Síndrome do pânico. Medo de viver com pessoas. Eu estou falando medo de viver com pessoas. Está vivendo, mas está isolada. Está doente. Entretanto, o povo de Deus, embora não esteja isento, não seja poupado efetivamente dessas situações, entretanto, inegavelmente, Deus tem trazido cura para a nossa alma. Deus tem substituído a tristeza pela alegria. Deus tem substituído o medo pela segurança. Deus tem substituído a angústia pela paz. A gente não pode pensar na cura só do ponto de vista dos hematomas, das feridas que surgem no corpo, mas tem também as feridas que surgem na alma, e Deus delas também cura. Eu quero dizer a você que Deus pode trazer saúde plena para a sua mente, para o seu coração, te dando condição de ter uma vida de qualidade para servi-lo. Restauração. Ele quem sara
todas as tuas enfermidades. Pode fazê-lo extraordinariamente, sem usar os meios, sem usar instrumentos, e pode fazer também usando os meios. Como ele vai fazer, nós não queremos aconselhá-lo, porque ele sabe o que é melhor e como fazer melhor do que nós. O certo é que o salmista coloca este segundo benefício, benefício da restauração. E aí nós avançamos para o terceiro benefício. Versículo 4, quem da cova redime a tua vida. Quem da cova redime a tua vida. Domingo, enquanto Carlitos pregava à noite, ele falava do poço. Do fundo do poço. Do pior do poço. Quando você acha que chegou no limite, ainda pode ser pior. Mas ele não apenas falava do poço, mas ele falava de uma corda, de uma única corda que foi lançada para aquele que estava no fundo do poço, que não tinha condição de sair do fundo do poço, que estava fadado à perdição definitivamente, irremediavelmente, não tinha condição de sair da cova. Essa linguagem, ela é uma das mais fabulosas da Escritura, porque ela tanto revela qual era a nossa condição e o estado no qual nós nos encontrávamos, e que alguém de fora, alguém de cima, decidiu arrancar-nos do fundo do poço, da cova da perdição. Não sei se você lembra daquele episódio que foi noticiado aí por vários dias, porque me parece que perdurou por mais de 3 meses, se a memória não me trai, daqueles mineiros chilenos que ficaram soterrados naquela mina. Acabou a água, acabou o alimento, e o desespero foi tomando conta deles. E eles foram se enfraquecendo, e os dias foram passando, até que de repente de fora, de cima, uma sonda perfurou a rocha, trazendo novamente esperança e retirando do poço, da mina, da escuridão, da condição que ia levá-los à morte, um por um, todos eles foram retirados de lá. Queridos, a condição do salmista e a nossa condição não era de uma condição de mina, que ia morrer apenas o físico e estava acabado. Não, não é morrer só o físico. É a sentença de morte e morte eterna que pairava sobre a nossa cabeça. E nós não tínhamos condição de escalar a cova. Não tínhamos condição de subir. Mas não era só ter condição, nós não tínhamos vontade de sair de lá, porque nós gostávamos de estar lá, é outra coisa. Porque uma coisa é quando alguém está dentro de um poço, dentro de uma cova, e tem o desejo de sair de lá, e está se esforçando por sair de lá, e crava as unhas na parede numa tentativa de romper e de escalar. Isso é uma coisa. Outra coisa é quando a pessoa gosta de estar na cova. Outra coisa é quando a pessoa escolheu estar na cova e gosta desse lugar e não tem nenhuma expectativa, porque acostumou-se com a lama do poço, acostumou-se com o fedor do poço, acostumou-se com o lodo do poço, gosta da escuridão do poço e de lá não quer sair. Daí é preciso alguém que sabe da condição dela e lança a corda, a única corda, Jesus Cristo, para tirar essa pessoa da cova. É Ele que redime a tua vida da cova. E vejam o que o Salmo 40
nos ajuda ainda mais nessa linguagem. É o mesmo homem de Deus, num outro contexto, falando dessa mesma verdade. Olha só que coisa, que preciosidade do Salmo 40, versículo de número 2. Quando ele diz assim, ó, tirou-me de um poço de perdição. Tirou-me de um poço de perdição. Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Louvado seja Deus. Teve um tempo, irmãos, que eu estava lá na cova. E de lá eu não queria sair, não. E eu gostava de lá. E eu havia me acostumado com aquele ambiente, aquele espaço, aquela condição de vida. Mas alguém tinha outros planos para a minha vida. Alguém tinha outros planos para você. Alguém precisou guindar você de lá e colocar você sobre uma rocha. Firme, inabalável, segura. E essa rocha é Jesus Cristo. É o Senhor Jesus Cristo. É Ele quem redimiu-nos e continua a redimir pessoas da cova, da perdição. Percebam, portanto, que o salmista até aqui já enumerou 3 benefícios. O primeiro benefício é o benefício do perdão. O segundo benefício é o benefício da restauração. O terceiro benefício é o benefício da redenção. E o quarto benefício, porque ele não só redime, mas ele coloca aí uma conjunção, e te coroa de graça e misericórdia. Quem estava na cova da perdição, quem estava numa condição de vida e que não tinha como alterar essa condição de vida, agora é coroado com graça e com misericórdia. Trazendo a ideia de que tudo que foi feito, de que tudo que foi concedido, que está sobre a nossa cabeça, é aquilo que nós não merecíamos, não merecemos, jamais mereceremos. Graça. Antes estava sobre a nossa cabeça a sentença de morte. E que só foi revogada da nossa cabeça por conta do que aconteceu na cruz. E o que aconteceu na cruz faculta a Deus coroar-nos com graça. Com favor imerecido. Com tudo aquilo que nós não merecemos. Mas juntamente com essa coroa, ou nessa coroa, vem também a misericórdia. Que é Deus te cercar, que é Deus não nos conceder, e é isso que o salmista tinha em mente, e conhecia muito bem, é Deus não conceder o que nós merecemos, o que nós merecíamos. É como disse o reverendo Heber Carlos de Campo, ele disse, graça é Deus nos dar o que nós não merecemos, misericórdia é Deus não nos dar o que nós merecemos. Então ele redime da cova, e além de redimir agora, e coroa com graça e misericórdia, com tudo aquilo que nós não merecemos, e nos preservando, nos poupando daquilo que nós efetivamente merecemos, que seria a disciplina, que seria o castigo de Deus. E é por essa razão, e com isso eu termino, que Jeremias, diante de toda aquela situação da cidade de Jerusalém destruída, com entulhos, cascalhos, o templo queimado, tudo arrasado na cidade, mortes que aconteceram por conta da ação de Nabucodonosor com o seu exército babilônico, e ele fica deprimido, ele fica mal, ele chega a dizer o seguinte, olha, já pereceu a minha esperança no Senhor, e ele começa a falar da sua angústia, do seu abatimento, de repente ele fala, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E a primeira coisa nessa lista que pode dar esperança, que é preciso encharcar a mente com essas verdades, o salmista diz assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se
a cada manhã. Ele olha para o cenário que é caótico e ele fala assim, olha, ainda assim Deus nos poupou. Deus é misericordioso. Nós não estamos debaixo do entulho. As cinzas não pairam sobre nós. Os objetos foram sacados. O templo foi destruído, é verdade, mas nós recebemos uma chance de continuar. E, portanto, a promessa de Deus está assegurada. O Messias virá. Deus é misericordioso. E essas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas todas as manhãs. Todas as manhãs Deus nos contempla com as suas misericórdias e nos concede a oportunidade de realizar coisas, de ir e vir. Então, queridos, são benefícios que nos ajudam a assumir essa postura conte as bênçãos. Mas talvez, e por certo, você tem benefícios desse dia, ou desses dias, ou desse ano. Veja como Deus foi generoso para com você, com a sua família. Veja como que Deus te sustentou. Eu tenho testemunhos de irmãos dessa igreja, de famílias dessa igreja, que me disseram, pastor, as coisas melhoraram, as coisas mudaram. Não se está dizendo com isso que tem sido fácil, não é isso. Mas é a consciência de que coisas maiores, de que coisas mais sublimes estão acontecendo, estão sendo realizadas. E é a partir disso que nós somos levados a assumir essa postura. Conte as bênçãos. Rememore os benefícios de Deus. Bendiga o santo nome de Deus, por quem Ele é e por conta daquilo que Ele tem nos concedido. E assim, nós vamos experimentando ainda mais no nosso viver a bondade de Deus e a presença de Deus.